Bem, eu vou iniciar este bloco após a análise da redação da pessoa que eu trouxe para você. Eu vou iniciar esse bloco fazendo menção a esta autora, Maria Teresa Serafini. Veja, deixa eu ir mais perto de você. Ó, essa é a obra. Maria Teresa Serafini. Como escrever textos. Deixa eu passar aqui para você. Veja. Ok? Está mais claro agora para você? Ó. Maria Teresa Serafini. Como escrever textos. Está claro? Pronto. Se você observar, você tem, ó, foca aqui para o candidato. Foca aqui, vamos focar aqui para o candidato. Olha que parágrafo interessantíssimo. Pronto, perfeito. Ó. Veja. Olha o item 3, produção das ideias. Seleção das informações, listas e grupos associados, organização das informações, caracterizações e mapas de ideias. Está vendo? Mapas de ideia, identificação da tese, identificação do ponto de vista, roteiro. Então, é muito interessante essa obra de Maria Teresa Serafini e ela nos chega com propostas interessantes para organizar melhor o texto. É mais uma obra que eu trago no curso como referenciação do que nós estamos aqui apresentando a você, em Renato Saraiva, ok? Então, fiquemos com esse alerta dela, ó. Maria Teresa Serafini nos alerta para o quê? Em sua obra, Como Escrever Textos. Vamos ver o que ela alerta? Olha aí, ó. Diz Maria Teresa Serafini, está em vermelho. É preciso produzir várias versões de um texto. Ok? Ela diz nesse texto dela, nessa produção textual dela, é preciso produzir várias versões de um texto. E aí você tem, na obra dela, vou colocar inclusive entre aspas. Vamos colocar entre aspas. É necessário conhecer a maneira de trabalhar dos escritores profissionais, que frequentemente chegam à última versão dos textos. Chegam à última versão, depois de sucessivas correções e reelaborações. Se profissionais reescrevem, né? Então, não fique o quê? Entediado se você precisar lapidar seu texto, obviamente. Também os estudantes devem chegar à versão final de seus textos gradativamente. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Esse trabalho de reescrever é muito interessante, é muito oportuno, porque é ali que você praticamente começa a ver o quê? O que faltou em seu texto. Faça a primeira produção textual e depois vá trabalhar em cima do que você acabou de construir. Você precisa rebocar o seu texto, colocando justamente o quê? Itens que darão maior expressividade ao seu texto. Isso me lembra também Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, ele escreveu um poema chamado O Corvo, C-O-R-V-O, O Corvo. E depois ele escreveu o que nós temos como a filosofia de composição. Filosofia de composição. O que é isso? Ele começou a escrever como ele produziu o poema. E ele vai deixar claro para você uma necessidade, uma preocupação com o espaço, uma preocupação com o tempo, a seleção justamente de critérios. É muito importante. Você percebe claramente que a escrita do poema exigiu precisão de itens retóricos, de ferramentas que nós estamos trabalhando aqui no curso.
A Filosofia de Composição, de Edgar Allan Poe. Ok? Ó, você pega um texto como esse aqui, um livro como esse, permita-me, vamos lá, deixa eu te mostrar uma coisa. E eu vou, inclusive, trazer isso aqui no curso, viu? Olha o que ela faz aqui. Foca aqui para o amigo online. Vamos focar aqui para o amigo online. Olha o que ela traz aqui, ó. Está meio embaçado ainda. Vamos ajeitando a produção das ideias. Lá vai a autora mostrar como se produz uma ideia. Deixa aí, vou passar para o candidato. Deixa aí. Olha aqui. Ela traz um mapa. Está vendo? Um mapa de como produzir essa ideia. Isso aqui vai ser trabalhado com você, não se preocupe não. Tá? Como trazer uma sequência de ideias. E esses traçozinhos que você vê aqui, ó, esses traçozinhos são justamente o quê? São ramificações, veredas de uma ideia. Interessante demais o trabalho dela. Ok? Maria Tereza Serafim. Você já tem como referência a fórmula do texto, né? Lembra de Vander Imediato? A fórmula do texto. Muito bom também. Né? Eu vou trazer ainda referência de Figueiredo. É um livro, um opúsculo sobre parágrafo, composição de parágrafo. Né? Vamos com calma. Chega lá. Vamos lá. Está aí. Fique aí com essa lembrança de Maria Tereza Serafini. É preciso produzir várias versões de um texto. Bem, texto argumentativo formal, segundo Otton Garcia. Bem, nós acabamos de ver um texto de um candidato ou de uma candidata, onde a FCC pediu que o candidato escrevesse um texto argumentativo, um texto dissertativo argumentativo. Mas o que é a argumentação para Otton Garcia? Vamos lá. Existe a argumentação formal e a argumentação informal. A formal vai exigir de você, criteriosamente, a sequência dessas etapas. Segundo Otton Garcia, quais são as etapas de um texto argumentativo formal? Primeiro, proposição, também conhecida como tese. Você tem a seguinte leitura da proposição: afirmativa, suficientemente definida e limitada. Não deve conter em si mesma nenhum argumento. Esqueça, a enunciação inicial ela vem seca. Ela não vai trazer exemplificação, ela não vai trazer relação de causa e consequência. Enfim, procure trazer apenas a afirmação, a tese. Item 2. Análise da proposição ou tese. Definição do sentido da proposição ou de alguns de seus termos, a fim de evitar mal-entendido. Então você tem proposição e análise da proposição. Terceira etapa, formulação de argumentos. E aí você vai se utilizar usando fatos, exemplos, dados estatísticos, testemunhos, citação, relação de causa e consequência, ok? Relação de causa e consequência, entre outros itens, né? E a conclusão. Então, tese, análise, tese ou proposição, análise da tese ou proposição, formulação de argumentos e conclusão. Bem, vamos a um exemplo através de um texto que Otton Garcia nos traz. Está aí, a primeira etapa, proposição. Sabe-se que o estudo intencional da gramática não traz benefícios significativos para o desempenho linguístico dos que utilizam a língua, dos utentes de uma língua. Essa é a tese. Comprovar que o conhecimento gramatical não é o escopo maior. Em termos, ele está dizendo isso. Essa é a tese. Se a prova pública pede a você uma dissertação argumentativa, lembre-se, inicie com a tese.
É o que nos diz Otton Garcia em Comunicação em Prosa Moderna. Inicie com a tese. Aí. Sabe-se que o estudo intencional da gramática não traz benefícios significativos para o desenvolvimento linguístico dos utentes de uma língua. E ao usar o sabe-se, você o quê? Garante a objetividade. Né? O contexto é coletivo. Ou seja, você não se insere no texto. Agora vem a análise da proposição. Por estudo intencional da gramática, entende-se o estudo de definições, classificações e nomenclatura. A realização de análises fonológica, morfológica, sintática, a memorização de regras de concordância, de regência, de colocação, para citar algumas áreas. O desempenho linguístico, por outro lado, é expressão técnica definida como sendo o processo de atualização da competência na produção e interpretação de enunciados. Dito de maneira mais simples, é o que se fala, é o que se escreve em condições reais de comunicação. Bem, feita a análise da proposição, ou seja, ele deixou bem claro em que consiste o conhecimento gramatical e em que consiste o conhecimento linguístico. Agora ele vai começar o quê? A trazer a argumentação. Então, tese ou proposição, análise da tese ou análise da proposição, e agora ele vai partir para o quê? A argumentação. Argumentar o quê? A tese. Mostrar que escrever não vai ter como escopo maior o conhecimento gramatical. Vamos lá. Formulação de argumentos, ou seja, uso de fatos, exemplos, dados estatísticos, testemunhas. Primeiro parágrafo. Parágrafo introdutório à argumentação. A polêmica pró-gramática versus contra-gramática é bem antiga. Na verdade, surgiu com os gregos, quando surgiram as primeiras gramáticas. Isso, sem dúvida, é o tópico frasal do primeiro parágrafo do desenvolvimento. Ok? Ele agora vai desenvolver. Definida como arte de escrever, percebe-se que subjaz à definição a ideia da sua importância para a prática da língua. São da mesma época também as primeiras críticas, como se pode ler em Apolônio de Rhodes, poeta alexandrino do século II a.C. Veja que ele começa a desenvolver por alusão histórica. Ele desloca o leitor para o quê? Para o passado. O desenvolvimento se dá por alusão histórica. Raça de gramáticos. Olha a citação. Roedores que ratais na musa de outrem, estúpidas lagartas que sujais as grandes obras. Ó flagelo dos poetas que mergulhais o espírito das crianças na escuridão. Ide para o diabo, percevejos que devorais os versos belos. Você tem uma citação. Já se utilizou de uma ferramenta, citação. E claro, o autor está ausente, não são palavras do autor. Não é isso? Vamos ao argumento por autoridade ou de autoridade. Veja, na atualidade é grande o número de educadores, filólogos e linguistas de reconhecido saber que negam a relação entre o estudo intencional da gramática e a melhora
do desempenho linguístico do usuário. Entre esses especialistas, deve-se mencionar o nome do professor Celso Pedro Luft, com suas obras, faltou um S, com suas obras, aliás, com sua obra, e aí foi citada a obra logo em seguida, Língua e Liberdade, por uma nova concepção de língua materna e seu ensino. Quando você traz para o seu argumento, pessoa autorizada, ou uma pessoa renomada, ou pessoa credenciada, chame como você quiser, você tem uma argumentação por autoridade. Ok? Com efeito, o velho pesquisar, apaixonado pelos problemas da língua, teórico e espírito lúcido e de larga formação linguística, reúne numa mesma obra convincente fundamentação para seu combate veemente contra o ensino da gramática em sala de aula. Por oportuno, uma citação apenas. Depois que ele faz uma pequena referência sobre o especialista, ele vai agora trazer uma citação do especialista, que é Celso Pedro Luft. E aí você tem palavras do próprio Celso Pedro Luft. Quem sabe, lendo este livro, muitos professores talvez abandonem a superstição da teoria gramatical, desistindo de querer ensinar a língua por definições, classificações, análises inconsistentes e precárias hauridas em gramáticas. Já seria um grande benefício. Veja que o que está sendo citado se contextualiza na proposta, aliás, na tese argumentativa. Você também pode chegar com um argumento com base em ilustração hipotética. E aí você vai criar suposição. Tá? Deixando-se de lado a perspectiva teórica do mestre, acima referida, suponha-se que se deva recuperar linguisticamente um jovem estudante universitário, suponha-se, lá vem com a suposição, tá vendo? Suponha-se que se deva recuperar linguisticamente um jovem estudante universitário cujo texto apresente preocupantes problemas de concordância, regência, colocação, ortografia, pontuação, adequação vocabular, coesão, coerência, informatividade, entre outros. Essa ferramenta, que é a hipótese ou suposição, é interessante, porque você garante na argumentação, você garante, estrutura, que eu tanto combato aqui, seu texto ganha estrutura sistêmica, ou seja, como funciona. Essa é a proposta, é um modus operandi. Então, a comissão pede um texto dissertativo argumentativo. Você pode, durante o desenvolvimento, chegar com uma suposição ou hipótese e ela garantir uma estrutura sistêmica. Né? Você pode chegar com o quê? É só você pegar a legislação brasileira, vamos para o seu contexto, Otton Garcia está no dele, vamos para o seu contexto, que é prova pública, você pega uma estrutura temática e quer desenvolver por hipótese. O que você faz? Você seleciona alíneas, incisos, parágrafos e contextualiza uma hipótese em cima disso. Por exemplo, se a legislação diz, numa determinada situação, sei lá, numa linha, que o tempo para algo é de 3 dias, você pode justamente começar supondo: não atendido o prazo pré-estabelecido na linha tal, pererê. E você gera o quê? Uma tensão. Qual vai ser a consequência disso? Ok? Ou em meio a uma citação, você supõe uma licitação que vai desrespeitar uma das etapas para que haja lisura na licitação. Isso vai manifestar o quê? Uma sequência de ideias ou de normatividade, de prescrições, né?
normativas. E vai colocando a sequência. Isso vai garantir o modus operandi. Isso vai garantir a estrutura sistêmica, como funciona. Né? Vamos ver na tela. Imagina uma ferramenta dessa, hipótese, sendo citada pelo que nós analisamos no início da aula de hoje. Né? Vai para o mundo real, vai para a sociedade, garanta isso, né? Garanta essa funcionalidade, esse modus operandi. Pois bem, suponha-se que se deva recuperar linguisticamente um jovem estudante universitário cujo texto apresente preocupantes problemas de concordância, regência, colocação, ortografia, pontuação, adequação vocabular, coesão, coerência, informatividade, entre outros. E estimando-lhe melhoras, fosse dada uma gramática a ele, em que passaria a estudar que é fonética, que é fonologia, que é fonemas, morfemas, qual é o coletivo de borboleta, o feminino de cupim, né? Que é oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de gerúndio. Põe aqui que são fonemas, né? E decorasse regras de ortografia, fizesse listas de homônimos, parônimos, de verbos irregulares, estudasse o plural de compostos, todas as regras de concordância, regência, os casos de próclise, mesóclise e ênclise, e que, ao cabo de todo esse processo, se voltasse a examinar o desempenho do jovem estudante na produção de um texto. E aí, depois de feita a suposição ou hipótese, olha, a melhora seria indubitavelmente pouco significativa. Você tem que garantir o quê? O resultado da hipótese. Uma pequena melhora, talvez na gramática da frase, mas o problema de coesão, de coerência, de informatividade, quem sabe os mais graves, haveriam de continuar. Quanto mais não seja porque a gramática tradicional não dá conta dos mecanismos que presidem a construção de texto. Bem, e a argumentação com base em dados estatísticos? Desculpe, amigo. É uma outra maneira de você fazer a argumentação da tese, através de dados estatísticos. A gente sabe que dado estatístico garante o quê? Objetividade. Vamos ver. Poder-se-á objetar que a ilustração de há pouco é apenas hipotética e que, por isso, um argumento de pouco valor. Contra-argumentar-se-ia dizendo que situação como essa ocorre de fato na prática. Quer dizer, ele vai se servir de dados estatísticos para mostrar que a hipótese, de fato, é interessante. Não deve realmente ser ignorada. Ele vai trazer dados estatísticos. Contra-argumentar-se-ia dizendo que a situação como essa ocorre de fato na prática. Na verdade, todo o ensino de primeiro e segundo graus é gramaticalista, descritivista, definitório, classificatório, nomenclaturista, prescritivista, teórico. O resultado? E ele vai mostrar. Aí estão as estatísticas dos vestibulares. Valendo 40 pontos, a prova de redação. Os scores foram estes no vestibular de 1991. Nota 0, 10% dos candidatos. Nota 1, 30% dos candidatos. Nota 2, 40%. Nota 3, 15%. Nota 4, 5%. Essa função metalinguística, ou seja, é interessante. É como se estivesse dando a você, leitor da redação, um balanço sintético. Ou seja, apenas 20% dos candidatos escreveram um texto que pode ser considerado bom.
Isso é de grande valia, essa função metalinguística, quando você, após ou seja, escreve algo retomando o que foi dito e fazendo uma síntese de tese, em meio ao argumento através de dados estatísticos. Argumento com base em fatos. Finalmente, pode-se invocar mais um argumento, lembrando que são os gramáticos, os linguistas, como especialistas das línguas, as pessoas que conhecem mais a fundo a estrutura e o funcionamento dos códigos linguísticos. Que se esperaria, de fato, se houvesse significativa influência do conhecimento teórico da língua sobre o desempenho? A resposta é óbvia. Os gramáticos e os linguísticos seriam sempre os melhores escritores. Como na prática isso realmente não acontece, fica provada, como na prática, porque ele quer buscar fatos, né? A tese de que se vem defendendo. Vale também o raciocínio inverso. Se a relação fosse significativa, deveriam os melhores escritores conhecer, teoricamente, a língua em profundidade. Isso, no entanto, não se confirma na realidade. Se é fato, sempre ressaltar a coisa prática. E vem exemplos. Monteiro Lobato, quando estudante, foi reprovado em língua portuguesa. Muito provavelmente por desconhecer a teoria gramatical. Ou seja, exemplos concretos, está vendo? Machado de Assis, ao folhear uma gramática, declarou que nada havia entendido. Dificilmente um Luiz Fernando Veríssimo saberia o que é um morfema. Nem é de se crer que todos os nossos bons escritores seriam aprovados num teste de português à maneira tradicional. E, no entanto, eles são os senhores da língua. Veja que o texto está trazendo o quê? Uma enumeração de exemplos, né? Uma enumeração de exemplos concretos. E aí vem a conclusão, enfim, da dissertação argumentativa. Veja. Portanto, não há como salvar o ensino da língua, como recuperar linguisticamente os alunos, como promover um melhor desempenho linguístico mediante o ensino e estudo da teoria gramatical. E aí, claro, você vê a coerência, né, do texto apresentado por Alton Garcia. Ok? Quer dizer, o texto dissertativo, argumentativo, é um texto que o quê? É um texto que direciona você para onde? Direciona você para uma convergência em defesa da tese apresentada. Está claro isso? Ok? Bem, até o próximo bloco. Eu pensei que você